Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jaime Coelho e juntos aqui vamos desenvolver assuntos a respeito de saúde mental, à luz da palavra e à luz da psicologia. Fique ligado, daqui a pouco começa o primeiro vídeo. Bom que você está aqui comigo nesse vídeo, nesse primeiro vídeo de inauguração do nosso canal. A proposta hoje aqui é falar sobre a importância da saúde mental. Nós sabemos que em muitas vezes investimos em saúde natural, investimos na condição corporal, na condição orgânica, tratamos o corpo, fazendo exames, tomando remédios e etc. Porém, muitas vezes não conseguimos valorar da mesma forma ou valorizar da mesma forma a saúde mental, a saúde das nossas emoções, da nossa psique no inteiro, né, no completo, porque somos um ser integral. Somos um ser que compõe todas essas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente não cuida da nossa saúde mental, apenas cuidamos da nossa saúde orgânica, muitas vezes nós vamos nos encontrar num lugar em que temos um corpo curado, mas uma mente doentia. Existe uma máxima que a gente pode utilizar aqui e falar que mente sana em corpo sano, ou seja, mente sã em corpo são. Essa é a ideia, um equilíbrio. Estarmos saudáveis no nosso corpo, mas também estarmos saudáveis na nossa alma. E uma coisa simples de se entender, para a gente fechar aqui esse primeiro ponto de introdução, é que sem saúde mental não há saúde. A gente já conheceu muitas pessoas, você já conheceu, eu já conheci, muitas pessoas que até têm um corpo curado, até têm uma vida financeira boa, conquistas que conseguiu alcançar, coisas que conseguiu construir, mas uma alma totalmente desestruturada, totalmente desequilibrada. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque as nossas conquistas não trarão a saúde que nós precisamos no nosso homem interior, no nosso homem do lado de dentro. Então eu posso olhar para fora e ver um monte de coisas que eu conquistei, um monte de coisas que eu possuo, e aí vamos colocar alguns exemplos aqui. Eu posso ter uma boa família, eu posso ter uma casa para morar, eu posso ter um bom carro, eu posso ter um bom salário, um bom emprego, eu posso morar num lugar bacana, eu posso ter um monte de coisas e não ter saúde mental nenhuma e viver angustiado, amargurado e totalmente infeliz na vida. E eu posso ver pessoas que talvez não tenham nem tanta estrutura assim de conquistas, mas possuem uma saúde mental muito maior do que esses indivíduos que talvez sejam até pessoas muito bem-sucedidas ao ponto de enriquecer. Então a saúde mental não está conectada às conquistas, mas uma conversa com o seu homem interior e um alinhamento do seu homem interior. Para que a gente possa desenvolver um pouco essa área, vamos falar um pouco sobre cuidados, né? Cuide bem da sua alma. A sua alma tem valor. A sua alma é algo que pode desestruturar e desequilibrar você completamente. E, como eu falei anteriormente, tirar toda a satisfação de conquistas. E você poder parar, olhar para tudo isso que está do lado de fora e simplesmente não encontrar sentido para nada disso. E olhar para dentro e dizer, de que adianta tudo isso se dentro eu estou mal? Se eu não consigo encontrar saúde dentro de mim. Então, cuide bem da sua alma. Ela tem valor e ela precisa ser tratada com muito carinho, ok? Nós precisamos entender, nesse aspecto, que existem vários tipos de sofrimento. Existe o sofrimento orgânico, mas também existe o sofrimento psíquico, o sofrimento emocional, né? A gente precisa compreender isso para que a gente consiga dar o seu devido valor, né? Eu não quero nem entrar na questão do sofrimento espiritual aqui. Hoje não é a ideia. Mas, dentro do que nós propomos para discutir, que é sobre a saúde mental, saúde psíquica, existe o sofrimento espiritual, existe o sofrimento orgânico, mas existe também o sofrimento psíquico. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes, você mesmo pode achar que isso é uma frescura, ou alguém já pode até ter falado para você, isso é bobeira, isso é frescura. Mas quem sabe, a dor que sente é quem está vivenciando essa dor. Então o sofrimento psíquico, ele é real. E nós precisamos entender isso de maneira clara para podermos valorizar essas questões, investirmos nelas, melhor dizendo, investirmos nelas e assim conseguirmos gerar um autodesenvolvimento e saúde para o nosso homem interior, ok? Uma fragilidade em uma determinada área, principalmente a área da psique, e aqui voltado para a questão emocional, e não por que não falar dessa condição de saúde
mental, é muito necessário que a gente cuide disso, porque isso pode desequilibrar toda a nossa vida, como nós falamos anteriormente, ok? Todos nós temos traumas, complexos, eu não sei que tipo de teoria seria melhor para explicar para vocês hoje aqui. Cada uma delas tem uma abordagem, mas nós não vamos nos ater a teorias hoje aqui. Mas cada um de nós carrega sofrimentos. Cada um de nós carrega circunstâncias, situações vivenciadas que constituíram a nossa alma. Então, ser conduzidos por isso, é algo que é muito possível. Por exemplo, vamos falar aqui um pouco sobre os temas de existência. Cada um de nós carregamos temas de existência. O seu tema de existência pode ser a espiritualidade. O outro, o seu tema de existência pode ser a religiosidade. O seu tema de existência pode ser finanças, financeiro, dinheiro. Alguém pode ser conduzido pela tema de existência familiar, ter uma família, crises familiares, viver como família. Outro pode ser conduzido por um tema de existência como formação acadêmica. Cada um de nós temos um tema de existência que nos conduz. E esse tema de existência, por exemplo, ele pode muitas vezes gerar saúde, mas também muitas vezes pode gerar doenças, desequilíbrios. Vamos tirar a palavra doença e saúde daqui e vamos dizer equilíbrio e desequilíbrio. Pode gerar equilíbrio, pode gerar desequilíbrio. Num dia, por exemplo, que você está muito frágil, muito sensibilizado, um problema familiar para quem carrega o tema de existência familiar pode ser o fim da picada, o fim do mundo. Pode ser realmente algo terrível e que ela não consiga controlar, não consiga conviver com isso. Saber sobre isso, entender isso e compreender e dar um sentido para tudo isso vai gerar uma saúde emocional maior, uma saúde psíquica maior, porque esse indivíduo vai estar mais preparado para lidar com tudo isso. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, Jaime? Investindo no seu autoconhecimento. É algo que muitas vezes a gente não consegue entender que é necessário. Como eu falei anteriormente, faz mais sentido comprar um remédio que eu vou tomar, que eu vou ingerir, que é algo que eu consigo ver, que é algo que eu consigo tocar, do que investir no autoconhecimento, que é algo interno, algo subjetivo, algo que não está no campo da materialização, né? Ou seja, não é material, não dá para tocar, não dá para pegar, mas é algo tão necessário quanto qualquer saúde orgânica que eu posso tomar um comprimido, né? Ou tomar um remédio para melhorar, ou uma dor que eu sinto real. Quantos têm dores na sua alma que não conseguem explicar a dor que estão sentindo? Então, investir nesse autoconhecimento vai tirar você desse lugar de ser conduzido pelo seu tema de existência, ou pela sua crise, ou pelo seu complexo, ou pelo seu trauma, ou seja lá, por que fragilidade for, pela história que você carrega. Você vai passar a entender, compreender e dar um sentido e um caminho para tudo isso. Como nós não conseguimos fugir da nossa história, a nossa história nos compõe, a gente precisa então, dessa forma, entrar pelo caminho do autoconhecimento para dar sentido a ela e aí, então encontrar um caminho para que nós possamos escoar determinados temas, determinadas coisas que acontecem conosco, ok? Muito importante você cuidar da sua alma, a sua alma tem valor. A terapia, né, por exemplo, é uma proposta. Quando você faz terapia ou psicoterapia, vamos colocar assim que é melhor, né? Porque existem outras terapias. Quando você entra em psicoterapia, quando você está num processo psicoterapêutico, você entra em uma análise. E isso é muito importante, porque a análise vai levar você a lugares onde você vai conseguir saber lidar com algumas questões. Isso porque a gente muitas vezes precisa aprender a diferenciar autoanálise de autoavaliação. A avaliação ou autoavaliação te dá uma nota. Nota 10, nota 5, nota 0. Quantos de nós não acordamos de manhã nos sentindo exatamente assim? Nota 0, nota 5, nota 6, nota 10. Tem dia que a gente está benzão. Não, hoje eu estou nota 10, né? A nota, ela te classifica. A autoanálise não tem essa proposta. A autoanálise ela vai trabalhar com potencialidades e fragilidades. Eu reconheço minhas potencialidades e reconheço minhas fragilidades. Eu vou trabalhar para que as minhas potencialidades sejam cada vez mais fortes em mim e vou trabalhar para que as minhas fragilidades sejam vencidas e sejam realmente superadas, né? Enfim, não quero entrar aqui pelo discurso de que você vai se livrar das suas fragilidades, porque você pode se deparar com elas em momentos inusitados e se perguntar, pô, mas a proposta não era se livrar totalmente disso?
Não, é aprender a lidar com elas. É aprender a conviver com essas fragilidades, aprender a conviver com essas questões e poder fazer com que elas não te conduzam mais. Então, quando entramos em terapia ou psicoterapia, nós vamos entrar em análise. E nessa análise, o autoconhecimento vai nos levar a entender essa dinâmica, essa psicodinâmica, e podermos realmente aprender a lidar tanto com o mundo interior quanto com o mundo exterior. Muito importante essa dica, e você talvez precise, nesse momento, startar uma psicoterapia, procurar um profissional. Não faça psicoterapia com qualquer pessoa. Faça psicoterapia com profissionais capacitados, ok? Então você precisa procurar um profissional, um psicólogo, para poder dar início a uma psicoterapia e você conseguir então ali se autodesenvolver. Falando e dando uma dica aqui sobre a questão desenvolvimento, a palavra desenvolver significa sair do que te envolve, desenvolver, sair do que te envolve. Nessa direção, a psicoterapia vai te levar a lugares em que o que te envolve e te conduz não te conduza mais. Você sai desse lugar e sai desses envolvimentos para que você possa ter uma visão melhor e conseguir assim então seguir a vida de uma forma que você talvez até não tenha descoberto ainda. Você pode ser a melhor versão de si mesmo exatamente hoje. A decisão é sua. Uma coisa que a gente vai trabalhar muito dentro da psicoterapia para desenvolver a saúde mental é temas, por exemplo, como qual é a minha história? Que história eu carrego? Como é que foi a minha vida, no momento que eu fui concebido, o que aconteceu? Tudo isso, desde lá de trás, vem compondo a nossa alma. Não tem como fugir disso. Qual é a minha história? Que história eu carrego? Tem uma frase de um dos livros de Jung, Carl Gustav Jung, que eu gosto muito, que ele dizia assim, de que rizoma eu nasci? Rizoma é uma raiz comprida, que em alguns pontos ela nasce alguns brotos para fora da terra. Então, nessa raiz, ou nessa linha da vida, de que rizoma eu nasci? Onde foi que eu brotei? Como é que era a sociedade naquela época? Quais as coisas aconteceram? Teve algum problema significativamente grande para interferir, por exemplo, na minha criação, na maneira como a gente vê o mundo? Nós hoje, por exemplo, vivemos num tempo da pandemia. As crianças que nascem hoje estão marcadas por ela. Estão marcadas por essa pandemia que nós estamos atravessando. Isso vai compor a história delas. No ano que você nasceu, eu não pude fazer algumas coisas com você, vivenciar algumas coisas com você, porque a gente estava em isolamento. Pense bem. Então, a nossa história, ela diz muito à nossa formação e à formação da nossa alma e da maneira como nós enxergamos a vida e automaticamente interferindo na nossa saúde mental diretamente, ok? Qual a história dos nossos pais? Né? Que herança eu carrego na condição dos meus pais? Como eles eram? Vamos colocar assim, pessoas que tiveram filhos muito tarde, né, com uma idade avançada, criaram seus filhos de uma maneira, pessoas que tiveram filhos muito cedo, criaram seus filhos de outra maneira. Então, como é que foi a história dos meus pais, quando eles se uniram, que tipo de cabeça eles tinham, como eles viam o mundo, como eles tinham uma leitura a respeito da realidade, da sociedade, como é que era isso? 2 pontos bacanas para a gente pensar sobre a nossa saúde mental. Em quais contextos eu fui gerado? Como é que a sociedade se desenvolvia? Como é que a sociedade seguia naquela época? O que aconteceu? Nós tocamos já nesse assunto anteriormente. Fatores predisponentes e precipitantes. Por exemplo, eu carrego alguns fatores predisponentes. O que significa isso? Eles já existem em mim. Eu já os carrego dentro de mim. Eu posso, nesses fatores precipitantes, ter algumas coisas que aconteçam ou não. Carrego em mim, né, determinadas fragilidades, na constituição de personalidade, né, e etc. E agora, isso vai startar em mim sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí a gente considera os fatores precipitantes. Como predisponência, eu posso carregar algumas capacidades de desenvolver algumas coisas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas já é comprovado cientificamente que depressão também tem uma questão genética, a esquizofrenia tem uma questão genética e por aí vai diversos outros transtornos. Eu posso carregar essa potencialidade em mim, ou seja, essa predisponência em mim de ser um indivíduo assim, mas o que vai liberar ou startar isso em mim ou não são exatamente os fatores precipitantes, né? Então, de que maneira eu vivi? Como é que foi que eu vivi? Como foi a minha vida?
Como foi que eu vivi? Como foi a minha vida? Por exemplo, uma pergunta bacana para a gente entender sobre isso é: um indivíduo tem 40 anos. Ok, o indivíduo viveu 40 anos. Mas como esse indivíduo viveu esses 40 anos? Essa é uma pergunta bacana para a gente entender sobre como a nossa alma foi gerada, foi formada durante a história. Tanto nessa relação de mim comigo mesmo, como essa relação de mim com o mundo. E no mundo, entendendo que existe família, sociedade, escola, enfim, diversas coisas que nós participamos e vivenciamos e que podem, nessa relação, nessa troca, desenvolverem, por exemplo, fragilidades em mim e, infelizmente, interferirem diretamente na minha saúde emocional ou na minha saúde mental. Como foi que esse indivíduo viveu, né? Pense comigo, um indivíduo que sai de manhã, num horário tranquilo, que conseguiu dormir uma boa noite de sono e trabalha perto da sua casa, num serviço tranquilo, numa sala com ar-condicionado. Ele tem ali um trabalho que não é tão braçal, é mental, e a gente não quer entrar aqui nesse termo de se o trabalho mental ou o braçal é o mais pesado, mas ele tem um trabalho ali tranquilo, vamos dizer assim, sem estresse, com uma chefia que não é opressora, em diversos aspectos que cooperam com a sua saúde. Esse indivíduo vai ter uma saúde mental. E o indivíduo que acorda de madrugada, pega uma condução lotada, vai para a cidade trabalhar, trabalha o dia inteiro no sol, ok? De capacete, vamos colocar assim, né, alguns aspectos aqui, com um capacete, uma britadeira, por exemplo, quebrando o chão o dia inteiro ouvindo aquele barulho. Esse indivíduo vai ter outro tipo de saúde mental. Então, assim, é muito interessante. A saúde mental é algo maravilhoso, compõe a nossa vida e a gente precisa entender que ela precisa estar bem saudável para que a gente consiga viver uma vida que vale a pena. Uma vida que tem propósito, uma vida que tem sentido, uma vida em que eu me entendo e que eu consiga viver melhor comigo mesmo para que eu possa viver melhor para o que está fora de mim. Seja o que for, família, sociedade, enfim, qualquer outra coisa que esteja fora de mim, depende também de uma saúde que está dentro de mim. Bom, foi maravilhoso estar com vocês até agora. Porém, precisamos terminar o nosso primeiro vídeo e fique ligado, porque aqui nós vamos lançar diversas coisas bacanas, vídeos que vão cooperar com a sua saúde mental, com o seu autodesenvolvimento, como eu falei no início, sempre à luz da palavra e à luz da psicologia, para a gente juntar, né, conhecimento científico com teológico e a gente conseguir viver uma coisa bem bacana aí, que é a saúde mental, a saúde da nossa alma. A sua alma tem valor, cuide bem dela. Um abraço!